Vamos conversar sobre o concurso dos Correios, a prova de carteiro da banca IBFC. Então eu separei aqui o edital. Ele tem 8 itens. Mas esses 8 itens vão ser desmembrados em algumas questões. Tem alguns conteúdos aqui que não acho que a banca vai cobrar uma questão específica só desse conteúdo, né? Mas pode, claro que pode. No entanto, eu acredito mais que a banca vai misturar um pouco esses conteúdos e vai acabar cobrando resolução de problemas. Então, resolução de problemas no item 1, resolução de problemas no 2 e assim por diante. Bom, eu separei também uma prova que é desta banca, que é uma prova feita para vários cargos de nível médio da Imbel. E aí, eu vou resolver a prova, mas assim, o fato de você dominar determinada questão não significa que você conheça todo o conteúdo, tá? Especialmente a parte de função. Então, minha sugestão é, além das questões, estude o conteúdo que eu vou comentar a cada questão, tá? Então, só passando pelo edital, quando a gente fala em números inteiros, nós estamos falando dos números positivos e negativos, como mais 5, menos 7, o zero faz parte, e também os primeiros números que você aprendeu na tua vida, quando você começou a contar, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vale positivos e negativos, e também vale o zero, tá? Bom, nesse pacote desses números, o edital cobra operações, então adição, subtração, multiplicação, potenciação e afins. Propriedades, existe a propriedade comutativa, existe a propriedade associativa, mas nessa prova, por exemplo, que eu peguei como exemplo aqui, não apareceu propriedade. Múltiplos de divisores, muito recorrente em prova de concurso, e aqui no canal você encontra vários vídeos específicos sobre questões de múltiplos de divisores, e acho que vale a pena estudá-los, apesar de que nessa prova pareceu uma questão de múltiplo muito simples, tá? Números racionais e operações. Então, números racionais, aqui começa a entrar as frações e os números decimais. Operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e tudo mais. Propriedades, a mesma coisa que no comentário acima. Problemas envolvendo as 4 operações na forma fracionária e decimal. Ok, esteja preparado para calcular, resolver operações com fração e com números decimais. Números e grandezas proporcionais, vamos falando aqui de divisão proporcional de uma herança, que uma pessoa vai receber um pouco mais que a outra, por que não? Razão e proporção, nós estamos falando de dividir ou de fazer um preparo, quem sabe, dissolver uma tinta, alguma coisa nesse sentido, você tem que ter um tanto de água e um tanto de tinta. Regra de 3 simples e composta, nessa prova aqui apareceu a simples, tá? Também são conteúdos que são muito recorrentes em concurso, e aqui no canal você vai encontrar vários vídeos sobre isso, tá? Eu gosto de esclarecer aqui uma coisa importante, é que nessa lista de conteúdos não aparece sistema de equações. Porém, muitas das questões que envolvem razão e proporção, você vai encontrar aqui no canal que ela recai num sistema de equações, tá? Mas aparentemente o sistema de equações não faz parte da prova. Porcentagem, várias maneiras de calcular. Se você pesquisar aqui no canal porcentagem, vai achar muitos vídeos. Juros e desconto simples, então somente juros simples, tem muitas provas com juros compostos, então aqui esteja preparado para resolver somente simples, e quando aparecer juros é simples, tá? Função do primeiro e do segundo grau, esse é um conteúdo que tem menos, mas nesta prova tem uma questão de função do segundo grau. Tem do primeiro também, se não me engano. Se não me engano, do primeiro... Agora eu fiquei na dúvida se a do primeiro era essa prova ou se é uma outra prova que eu resolvi da mesma banca. Mas, com certeza, função do segundo tem aqui. Sistemas de medidas e decimais e não decimais vai aparecer misturado com as outras, tá? Vamos converter litro, vamos com mililitro, vamos trabalhar com metro, quilômetro, vai aparecer misturado nos outros itens. E sistema monetário brasileiro, alguma questão que tenha dinheiro. Veja, juros já está relacionado a dinheiro, né? Então, eu acho que é uma maneira da banca deixar o candidato um pouco confuso.
né? Então, agora vou partir para a resolução das questões. Minha sugestão é que você pare o vídeo e tente resolver primeiro. Tenta resolver primeiro a questão e depois você tenta resolver junto comigo. Uma outra possibilidade, você tenta resolver antes, se der, ótimo, se não der, você acompanha a minha resolução. Mas durante a minha resolução, você para, naquele momento que você, agora eu já sei, você para o vídeo, vai até o final e assiste de novo para conferir, tá? Você precisa praticar, são poucos os casos em que as pessoas aprendem matemática sem praticar, apenas observando, tá ok? Então vamos para a primeira questão. Primeira questão, então questão 21. Em um condomínio, há 14 torres. Em cada torre, há 8 apartamentos. Em cada apartamento, moram 4 pessoas. O número total de pessoas que moram neste condomínio é... Então, eu tenho 14 torres. Em cada torre, eu tenho 8 apartamentos e cada apartamento com 4 pessoas. O total de pessoas vai ser 14 vezes 8 vezes 4. E é só multiplicar. Pensando no tempo da prova, no espaço da prova, o espaço é uma coisa que me preocupou um pouco nessa banca, porque não tem espaço para você fazer a questão e muito menos para você revisar. Tudo bem, tem uma folha de rascunho, mas ela é longe da questão, você vai ficar indo e vindo, você só perde tempo, né? Mas na página mesmo, ali onde tem essa questão, o espaço que você tem para resolver é esse que está aqui. Não existe esse espaço em branco à direita e é difícil, né? Então, assim, pensando nessa otimização de espaço, em vez de fazer 14 vezes 8 e o resultado vezes 4, você pode fazer assim, ó, 14 vezes 32, porque esse aqui você faz de cabeça, tá? E aí, multiplicando 14 por 32, você vai encontrar 448 pessoas, ok? Letra A. Vamos aproveitar e vamos fazer a questão 22. Um tanque possui 3/4 de sua capacidade preenchida com água. Se 2/3 da água é retirada do tanque, a fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque é. Então, quando eu falo em 3/4, é porque eu tenho um tanque, eu divido esse tanque em 4 partes iguais, então aqui 1, 2, 3, 4 partes iguais, e das 4 partes, 3 partes estão preenchidas com água, isso é 3/4 do tanque, tá? Então, eu tenho 3/4 do tanque preenchido com água. E nós vamos retirar 2/3 da água, mas é 2/3 dessa quantidade que eu tenho. Então, diz que vai retirar 2/3 de 3/4 do tanque. Então, eu vou até deixar aqui a letra T para a gente lembrar que a gente está falando do tanque. 2/3 de 3/4. Isso aqui, você pode trocar o D por uma multiplicação. E você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Vai dar 6, 3 vezes 4, 12 do tanque, tá bom? 6/12 do tanque é a quantidade de água que vai ser retirada. Então, quanto que sobra? Bom, eu tinha 3/4 de água no tanque. 3/4 dele estava preenchido com água. Então, eu vou tirar 6/12 e vou olhar quanto que vai sobrar. Para fazer essa subtração, a gente tem que ter o mesmo denominador. Então, se você tem dúvida aqui, procure no canal por frações equivalentes, tá? E tem também cooperações de fração, tá? Então, eu vou usar aqui o MMC, que é 12, mas eu vou fazer assim, ó. Era 4 e ficou 12. Multipliquei por 3. Vezes 3 que estava no numerador, 9. Era 12 e ficou 12. Multipliquei por 1. Vezes 6, 6. Então, 3/12. Na adição e na subtração de fração, a gente sempre repete o denominador, tá? E o numerador a gente faz a conta. Então, ficou 9 menos 6, 3/12. O que é o 3/12? É o tanto de água que vai sobrar do tanque, 3/12. Só que
aqui não tem essa resposta, né? Então eu vou simplificar. Vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por qualquer número diferente de zero. Então eu posso dividir por 3 o numerador e por o 12 também por 3. E vai dar 1/4. Então o tanto de água que sobra no tanque é 1/4. Se você achou essa maneira de resolver um pouco difícil, vou te dar uma dica. Imagine que esse tanque tenha 1.200 litros de água, tá? 1.200. É um número que eu estou simplesmente imaginando, tá? Então você faz o seguinte, você considera que 3/4 de 1.200 tá cheio de água. Então vamos lá, ficaria assim, ó. 3/4 de 1.200. Então, 3/4 de 1.200 quer dizer 900. Ou seja, do tanque todo tem 900 de água, certo? Nós vamos tirar 2/3. 2/3 de quanto? De 900, que é o tanto de água que tem lá. E 2/3 de 900 dá 600. Quanto de água que sobra? Eu tinha 900. Tirei 600, sobrou 300. Mas o que o enunciado pede? Do tanque, quanto que representa o 300? Ah, eu disse que o tanque tinha 1.200. Então, 300 litros de 1.200. E aí eu simplifico e eu também encontro 1/4, tá? Então, processo genérico para fazer é o que eu fiz por primeiro. Mas se você achou muito complicado, você pode imaginar uma determinada quantidade e analisar o que aconteceu. E daí por isso que surgiu o 1.200, né? Na verdade, o 1.200 eu inventei esse número, poderia ser 1.500, 1.800, qualquer número. Eu escolhi o 1.200 e aí eu fiz a conta, tá? Então foi uma maneira de pensar um pouco diferente, tá bom? Vamos para a próxima questão. Em um hospital, 4 médicos atendem em média 54 pacientes por dia. Considerando 6 médicos com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por dia, né? Então, se eu tenho 4 médicos, eles vão atender uma certa quantidade. Se eu aumentar mais quantidade de médicos, se eu passar para 6 médicos, eles vão atender mais pessoas. Bom, aqui tem uma palavra ali, média. Média é um conteúdo de matemática, né? Mas ele não está explicitamente escrito nesse edital. Mas muitos candidatos um pouco despreparados, eles podem se confundir achando que aqui tem que calcular a média. Não, né? Na verdade, esse conteúdo é um daqueles que trabalha com proporção, com regra de 3, está naquele item ali do edital. Como que nós vamos resolver isso? Vou resolver por regra de 3. Então, eu tenho 4 médicos, e eles atendem 54 pacientes. 6 médicos atendem X pacientes. Regra de 3, a gente antes de resolver tem que analisar se elas são diretamente proporcionais às grandezas ou inversamente. Então aqui eu já falei, eu aumento a quantidade de médicos e eu aumento a quantidade de pacientes atendidos. Então aumentei os dois diretamente proporcional, tá? Às vezes pode acontecer de um aumentar e o outro diminuir. Daí nós estamos falando de inversamente proporcional. E como que eu resolvo isso aqui? Posso fazer assim, ó. Como são diretamente proporcional, eu vou escrever as razões na ordem que elas aparecem aqui, ó. Se por um acaso eu tivesse grandezas inversamente proporcionais, como eu disse, um aumenta e outro diminui, eu teria que inverter. Em vez de escrever 4 para 6, eu escrever 6 para 4, possivelmente, tá? Bom, agora é só multiplicar. Como? Uma propriedade importantíssima da proporção. Você pode multiplicar cruzado aqui sim, ó, tá? 4 vezes x é igual a 6 vezes 54. 324. E aí eu divido tudo por 4. Quando eu divido tudo por 4, eu encontro, 81, tá? Uma segunda maneira de fazer. Você escreve isso aqui, ó.
monta assim, tá? E aí você vai pensar em sair do 4 e chegar no 6 e fazendo a mesma conta no 54. Assim, ó. Eu vou escrever o 4, vou deixar um espaço, vou colocar o 54 e vou pensar assim, ó. De 4 é só multiplicar por 2 para chegar no 6? É só dividir por 3? Tem que ser multiplicação e divisão. Não. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir por 2. Chego no 2. Se eu dividir por 2, divido por 2 aqui também, tá? No 27. Agora, de 2 para 6. Opa, agora é só multiplicar por 3. Então, do lado de cá, eu multiplico por 3 também. E 27 vezes 3, 81. Também funciona dessa maneira, tá? Mas quando esses números que eu escrevi a linha azul, você tem que usar multiplicação e divisão, tá? Não vai achar que é adição e subtração. Portanto, então, aqui a quantidade de pacientes, 81. Vamos aproveitar e vamos fazer a questão 24, que tá aqui. Uma loja vende uma de suas camisetas por R$ 85,00 cada e já com desconto de 15% do valor original. O valor original dessa camiseta é... que eu queria destacar uma coisa. Quando uma loja tem um produto num preço qualquer e ela te dá 10% de desconto, então, tem o preço, te dá 10% de desconto, você paga o equivalente a 90%. Ah, tá com 30% de desconto. Você vai pagar o equivalente a 70%. Ah, mas teve 10% de aumento. Então, você vai pagar o equivalente a 110% do valor, tá? Então, aqui, se era 100% do valor, né? E ela ficou, já tem um desconto de 15%, significa que essa pessoa está pagando 85% do valor. E o que eu vou escrever? Que 85% do valor da camiseta equivale a R$ 85,00. E eu quero saber 100% do valor. E você pode colocar um X aqui se quiser. E aí você vai multiplicar, tá? Vai ficar assim, ó. 85x é igual a 85 vezes 100. Multipliquei cruzado, tá? E aí é só dividir tudo por 85 que você vai achar que x é igual a 100. Então, o preço dessa camiseta originalmente era 100. Feito? Então, vamos para a próxima questão. Um reservatório em forma de paralelepípedo tem a base com as dimensões 1,2 metros de largura e 1,5 metros de comprimento. Para esse reservatório conter 1.980 litros de água, sua altura deve ser, no mínimo, de... Bom, um dos itens do edital fala em medidas, né? Tá aqui claro que estamos trabalhando com unidades de medida. Então, vamos lá. Paralelepípedo é aquela figura que tem o formato de uma caixa de sapato, tá? Algo assim. Bom, de acordo com o enunciado, a gente tem 1,5 metros de comprimento, 1,2 metros de largura e a altura não se sabe. A altura normalmente a gente chama de H em matemática. Tá. E aí ele vai falar que quer, né, que esse reservatório e para que ele contenha 1.980 litros de água. Bom, litro está relacionado à capacidade. É o quanto de água que cabe num recipiente, né? E a relação que a gente tem, mesmo que as medidas que tem metros, né? E para eu passar de metros para litros, na verdade a gente vai usar o decímetro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta mesma figura, só que onde tem 1,5, eu vou escrever 15, porque eu estou multiplicando por 10. Então, eu vou usar o decímetro. Onde tem 1,2, eu vou usar
12, porque eu multipliquei por 10, eu passei para decímetros, tá? E aí eu posso dizer o seguinte, que o volume desse recipiente vai ser 15 vezes 12 vezes uma altura que eu não conheço. Esse é o volume. Acontece que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Então, isso aqui é 1980. Então, não é tão simples assim de imediato, né? Então, o que a gente está trabalhando aqui? Ideia de volume e capacidade, tem vídeo no canal aqui. E eu tive que fazer uma conversão de medida, de metro para decímetro. Por que eu fiz isso? Porque a gente sabe que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E aqui, quando eu multiplicar o 15, o 12 e o H, eu encontro em decímetros cúbicos. Por isso, eu pude igualar ao litro, tá? Então, agora, fazendo a conta, 15 vezes 12 vezes H, isso dá 180H, que é igual a 1980 litros. Divido tudo por 180 e eu descubro a altura, mas a altura em decímetros, tá? 11 decímetros é a resposta, é a altura. Não tem essa resposta, porque tá em metro. E como é que eu passo de decímetro para metro? Eu divido por 10. Então, a resposta vai ser 1,1. Então, se você teve dúvida aqui nessa questão, minha sugestão é que você estude unidades de medida, volume, tá? Os dois. Unidades de medida e volume. E capacidade vai estar junto ali no mesmo vídeo de volume, tá bom? Vamos para a próxima questão. João é um taxista que cobra R$ 2,50 pela bandeirada, uma taxa fixa, e mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Em um dia de trabalho, ele realizou uma corrida de táxi e percorreu K quilômetros. O cliente pagou um total de R$ 38,50 pela corrida. Então, o valor de K é... Aqui nós estamos trabalhando com o conceito de função do primeiro grau, tá? Então, fiquei lá na dúvida no começo se tinha. Tem sim, função do primeiro grau, tá? Como funciona? Eu vou ler o enunciado de novo, depois a gente vai generalizar e resolver, tá? O preço é R$ 2,50 mais um valor que depende da distância. Então, entrei no táxi, R$ 2,50. Andei um pouquinho, R$ 1,20. Andei mais R$ 1,20. Andei mais um pouco, mais R$ 1,20. E vai aumentando de R$ 1,20 a R$ 1,20 a cada quilômetro rodado. Então, R$ 2,50 é uma taxa fixa e tem um valor variável que é R$ 1,20. E esse valor variável de R$ 1,20, ele depende dos quilômetros. Então, se eu andei 1 quilômetro, R$ 1,20. Se eu andei 2 quilômetros, R$ 2,40. Se eu andei 3 quilômetros, R$ 3,60. Então, essa taxa fixa, nós vamos escrever assim, ó, 1,20 vezes a quantidade de quilômetros. Bom, aí diz que o cliente pagou R$ 38,50. Se o cliente pagou R$ 38,50, quantos quilômetros ele andou? Então, eu sei que o cliente pagou R$ 2,50 mais 1,20 por quilômetro. E isso deu R$ 38,50. Agora é só resolver essa equação para a gente achar o valor de K. Falando em equação, esse é um conteúdo que não está explicitamente no edital dos Correios. Não existe um item lá, equação, resolução de equações, né? Mas, como eu até comentei num outro vídeo que eu fiz sobre os Correios, que é meio difícil a pessoa resolver função sem saber a equação, né? Então, aqui é um exemplo disso, né? Nós precisamos saber resolver a equação. Como que a gente vai resolver? A gente vai deixar esse termo que tem K do lado esquerdo e vamos passar o outro número, o 2,50, para o lado direito. Importante observar o sinal. Se você tem dúvida aqui no que fazer na equação,
Pesquisa no canal por vídeos de equação do primeiro grau. Você vai achar vários vídeos, inclusive eu usei um simulador para mostrar como resolver, tá? Então, 1,20K vai ser igual a 38,50 menos 2,50. Vai ser igual a 36. Agora é só dividir tudo por 1,20 que eu descubro o valor de K. Então, K é 30. Então, ele percorreu 30 quilômetros. Outro jeito de fazer, mas muito trabalhoso para quem vai fazer uma prova de concurso e que tem só 5 minutos ali por questão, tá? Mas funcionaria. Você poderia fazer assim, ó, por tentativa. 2,50, mais fazendo 1 quilômetro só, 1,20. E ver se isso aqui daria igual ao valor que o cliente pagou, 38,50. Daí você ia dizer assim, não deu. Ah, então aumenta, então põe, chuta lá, 10 quilômetros. Daí com 10 quilômetros, aqui já não seria 1,20, já seria 12. Deu 38? Não. Então não é 10 quilômetros, deve ser uma quantidade, uma quilometragem maior. Daí você vai na tentativa até encontrar um valor, uma quantidade aqui de quilômetros que dê 38,50. Mas é muito trabalhoso, é apenas assim, para não deixar a questão em branco mesmo, porque vai demorar muito tempo e não tem espaço para fazer conta, né? Então vamos para aproveitar e próxima questão. 27. Para encher somente 3/5 de um tonel com capacidade de 50 litros, foram utilizadas algumas garrafas de 750 ml. Podemos afirmar que a quantidade de garrafas utilizadas foi. De novo, a banca vem com unidades de medida, né? Estamos falando de litros e de mililitros, né? 1 litro tem 1.000 mililitros, tá? Então, vamos lá. Vai encher 3/5 de 50 litros. Quanto é 3/5 de 50 litros? 3/5 de 50. A gente troca esse D por uma multiplicação. E aí é só fazer a conta. Pode fazer assim, ó, 3 vezes 150 e divide o resultado por 5. Ou divide 50 por 5 primeiro, que dá 10, e 10 vezes 3, 30. Então vai encher 30 litros. Quantas garrafas de 750 ml cabem em 30 litros? Então, para começar, 30 litros, 1 litro tem 1.000 ml. Então, nós estamos falando de 30.000 ml. E aí, eu vou dividir por 750 para saber quantas garrafas que eu vou usar. Só isso. Eu divido um pelo outro e eu descubro que eu vou precisar de 4 garrafas. 40. 40 garrafas. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Questão 28. Em uma escola, 120 alunos consomem 15 litros de suco durante o intervalo. Se a escola organizar um evento maior e quiser servir suco na mesma proporção, para atender 200 alunos, ela atendia 120, a quantidade, né, seria necessária uma quantidade em litros de suco. Ou seja, aumenta a quantidade de crianças, aumenta a quantidade de suco. Novamente, regra de 3 e regra de 3 simples, tá? E diretamente proporcional. Porque, veja, aumenta a quantidade de crianças, vai aumentar a quantidade de suco. Aumentou as duas grandezas, né? Então, como a gente já fez antes, nós vamos escrever assim, ó. 120 alunos consomem 15 litros de suco. Para 200 alunos, uma quantidade X de suco. E aí, como são diretamente proporcionais, nós escrevemos assim, 120 está para 200, assim como 15 está para X. Vamos aplicar a propriedade da proporção, que diz que a gente pode multiplicar assim, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 120x vai ser igual
a 200 vezes 15. E 200 vezes 15 dá 3.000. E aí eu divido por 120 e eu descubro a quantidade de litros de suco necessário. Portanto, 25. Próxima questão. Um smartphone tem preço inicial de 1.500. A taxa de seguro é 4% sobre o valor do smartphone. E os clientes que optam pelo pagamento à vista recebem um desconto de 20% sobre o custo total. Se um cliente efetuou o pagamento à vista, ele gastou tanto. Então vamos lá, sistema monetário e de novo misturado com porcentagem. Entende? É isso que a banca vai fazer, ela vai misturando os conteúdos da lista em algumas questões. Então, 4% sobre o valor do smartphone. Então, eu vou descobrir quanto que é o valor desse seguro, né? Então, ele é 4% de 1.500. Bom, existem várias maneiras de calcular a porcentagem. Essa é uma. Vai ter gente que vai dizer assim pra mim, não é só multiplicar por 0,04? Sim, pode também, tá? Aqui eu vou multiplicar 4 vezes 1.500, isso vai dar 6.000, e eu divido o resultado por 100. E isso aqui vai ser igual, então, a 60. Então, 60 é o valor do seguro. Então, o smartphone, originalmente 1.500, vai ser 1.560, que nós estamos falando agora. Então, vai lá no caixa pagar 1.560. Mas aí a loja te dá um desconto de 20%. 20% em cima do 1.560. Se a loja está me dando um desconto de 20%, é porque eu vou pagar o equivalente a 80%. Poderia calcular 20% aqui? Poderia. Eu já falo sobre isso. Eu vou calcular 80%. Por quê? Porque a loja me deu um desconto de 20%. Então, eu vou pagar o equivalente a 80%. 80% de 1.560. E aí, de novo, você pode multiplicar por 80, o 1.560, e dividir o resultado por 100. Ou, se preferir, divide primeiro por 100 e multiplica depois por 80. Você vai achar 1.248. Portanto, B. Outra forma de fazer. Você calcula aqui 60. Chega no 1.560. Daí você calcula 20% de 1.560. Esse valor que você vai encontrar aqui vai ser o valor do desconto. Mas eu não quero saber o valor do desconto. O enunciado pede quanto que ele gastou. Aí você vai ter que fazer 1.560 menos o valor do desconto. É uma outra forma de fazer. Ok? Vamos para a próxima questão. Maria comprou uma garrafa de 500 mililitros de xarope. Ela utilizou 3/10 de 500 mililitros. A quantidade que Maria usou para fazer a mistura. Bom, ela usou 3/10 de 500. Só que 3/10 de 500 mililitros. E o enunciado quer saber em litros. Posso calcular em mililitros e depois transformar em litros? Como eu vou fazer diferente? Você pode fazer como eu vou fazer aqui, ó. Eu já vou passar 500 mililitros para litros. Isso é meio litro. 0,5. E aí, eu multiplico, então, 3 por 0,5 e divido o resultado por 10. Então, multiplicando, dá 1
1,5. Divido por 10. Isso vai ser 0,15 litros. Só chamar atenção uma coisa, quando a gente fala em unidade de medida, é sempre letra minúscula, tá? Porém, o litro, nós temos utilizado uma letra maiúscula nele para não confundir com o L minúsculo com o I, sabe? I maiúsculo. Então, somente o L a gente costuma escrever com letra maiúscula, tá? Você vê aqui que na resposta aparece realmente o litro com letra maiúscula, tá bom? Então, resposta, letra B. E vamos aproveitar e vamos fazer a questão 31. Uma herança no valor de 600 mil foi repartida entre 3 irmãos, de modo que o primeiro irmão recebeu 2/5 desse valor, o segundo 120 e a terceira irmã que sobrou. A razão que representa o quanto do valor total a terceira irmã recebeu é... Então, primeiro nós vamos descobrir quanto que essa terceira irmã recebeu. O primeiro recebeu 2/5. 2/5 de 600 mil. Então, é assim. 2/5 de 600 mil. Você troca esse D por uma multiplicação. Você pode dividir 600 mil por 5 e multiplicar o resultado por 2, como pode fazer 2 vezes 600 mil e divide o resultado por 5, tá? Então, esse irmão aí recebeu 240 mil. O segundo recebeu 120. Então, juntos, esses dois aqui, ó, já receberam 360 mil. Bom, se eles receberam 360 mil, tá sobrando 240 para a última irmã, né? Sobrando 240, porque juntos tem que dar 600. Então, essa irmã, ela recebeu 240 mil de um total de 600. Essa é a razão. É isso aqui a resposta, tá? Ó, a razão, o quanto do valor total essa irmã recebeu. Então, o que a irmã recebeu divididos pelo total. É isso. Aí você vai dizer, não tem. Então, vamos simplificar. Você pode dividir, por exemplo, por 1000 o numerador, vai dar 240. E divide por 1000 o denominador, dá 600. Posso dividir por 10 o numerador, dá 24. E posso dividir por 10 o denominador, que dá 60. Sempre o mesmo número, tá? Em cima e embaixo, o mesmo número, numerador e denominador. Daí cheguei no 24 e 60. Eu posso dividir por 12. Se eu dividir por 12, vai dar 2 e vai dar 5. Portanto, A. Vamos para a próxima questão. Essa questão 32 trata de uma função no segundo grau. Função está escrita aqui, ó, explicitamente. E segundo grau, porque o expoente do x, o mais alto é 2, é o quadrado. Uma função quadrática. Bom, essa questão, ela é um ponto específico de função. Então, resolvê-la não é garantia de que você compreende todo o conteúdo de função, tá? Tem que estudar, tem que aprofundar um pouquinho mais. Podemos afirmar que na função tem-se o valor máximo nas coordenadas. A função do segundo grau, a representação gráfica dela vai ser algo assim, ó. Desta aqui, tá? É uma parábola. E a gente quer saber quais as coordenadas desse pontinho aqui. Ele tá lá no alto, é o ponto de máximo. Se por um acaso, ao fazer o desenho e tal, ficasse assim, ó, ele ia pedir o ponto de mínimo. Porque nesse caso não existiria um máximo. Pensa comigo. Eu posso continuar meu desenho aqui, né? Daí não existe um ponto de máximo, porque daqui a pouco eu tô lá em cima, né? Então, quando a parábola tá voltada para baixo, existe um ponto de máximo. E quando ela tá voltada para cima, a abertura dela, daí ela tem um ponto de mínimo, tá? Então, o processo para resolver de máximo e mínimo seria o mesmo, tá? Mas é só a diferença ali na representação gráfica mesmo,
que um fica para cima e o outro fica para baixo. Bom, aqui, o melhor caminho para você talvez seja saber a fórmula desse vértice. Que vértice seria esse pontinho aqui, tá? E aí, o vértice é assim, ó, pra gente calcular. Ele tem duas coordenadas. Então, o primeiro é menos b sobre 2a. E o segundo, a segunda coordenada, é menos delta sobre 4a. Agora que eu falei em delta, fórmula de Bhaskara e tudo mais, é isso mesmo, tá? Então, eu vou escrever a função aqui para fazer uma retomada contigo. Fx é igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 12. Aqui nós temos o seguinte, a igual a menos 2, b é igual a 4 e c igual a 12. Quem é o a? É o coeficiente do x ao quadrado. Quem é o b? O coeficiente do x. E quem é o c? É o termo independente, aquele que não tem x, tá? Agora a gente já sabe quanto vale o x do vértice, quanto vale esse pedacinho aqui, ó. A gente já sabe. Porque ele é menos b, então é menos 4, sobre 2 vezes o a, 2 vezes menos 2, menos 4. E isso aqui vai ser igual a 1. Então, meu vértice vai ser 1, alguma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, ou é b, ou é d. Tem as duas possibilidades. Então, agora, nós vamos achar o outro valor, tá? Menos delta. Então, tá bom. Delta é igual. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual. B ao quadrado. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes. Cuidado com o sinal aqui, tá? A é menos 2 e C é 12. Delta vai ser igual a 16. Menos 4 com menos 2 dá mais 8. E mais 8 vezes 12 dá mais 96. Então, o delta deu 112. Então, vamos achar o valor do y. Esse valor aqui. Menos delta. Menos 112. Então, menos 112 divididos por 4 vezes o a. 4 vezes menos 2 dá 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, é só dividir o menos 112 por menos 8. Isso vai ser igual a 14. Então, o vértice vai ser 1 e 14. Coordenadas x e y. 1 e 14. É diferente de 14,1, tá? Totalmente diferente na hora da gente montar o gráfico. Bom, então aqui, dúvidas aqui, você vai pesquisar por, primeiro, equação do segundo grau. Para lembrar como é que resolve, como é que calcula o delta, como é que calcula as raízes e tudo mais. Feito isso, você vai pesquisar por função quadrática ou função do segundo grau. Apesar de que a gente hoje usa mais o termo quadrática. Você vai pesquisar por função, vai revisar a função, daí você vai pesquisar por mínimo e máximo. Aí fechou. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Em uma cidade, um bairro específico possui 1.200 habitantes. Sabe-se que 750 pessoas são proprietários de bicicletas. A razão é entre pessoas que não são proprietários de bicicletas. Em relação ao total bom, são 1.200. 750 tem bicicleta, então 450 não tem. Ele quer a razão do quê? Entre as pessoas que não têm e o total. Quantas que não tem? 450. E o total? 1.200. Pronto, é isso. Quer dizer, não tem. Então, eu acabei de fazer ali uma outra questão. Você pode dividir por 10 o numerador e dividir por 10 o denominador.
você pode dividir por o mesmo número. Então, eu vou dividir por 5 o numerador, dá 9. E eu divido 120 por 5. Vai dar 24. Agora eu divido por quanto? Por 3 o numerador e por 3 o denominador. Então, resposta B. Dúvidas aqui? Razão. Conteúdo é razão. Normalmente vem razão e proporção junto, porque são conteúdos que eu digo muito, assim, irmãos, os conceitos, e é bem recorrente nas provas. Mas como eu já alertei antes, muitas vezes a gente recai em sistema de equações, tá? E sistema não é um conteúdo explicitamente a ser cobrado na prova. Vamos para a próxima questão. Um agricultor plantou uma área retangular de terra com laranjeiras. Ele plantou 8 fileiras de laranjeiras e em cada fileira ele plantou 15 laranjeiras espaçadas igualmente. No entanto, devido a uma praga, 15% das laranjeiras morreram. O número de laranjeiras que ainda restaram é porcentagem. Só que ele está dizendo aqui, ó, que são 8 fileiras com 15 laranjeiras. Então, ele plantou 120 laranjeiras. Então, eu tenho um total de 120. E desses 120, 15% morreram. Se 15% morreram, é porque restaram 85% de 120. E aí é só multiplicar 85 por 120 e dividir o resultado por 100. Então, aqui, ó, 85 vezes 120 dá 10.200. Eu divido o resultado por 100, resposta 102. Outro jeito de fazer. Calcular 15% de 120. Esse valor aqui é o valor das laranjeiras que morreram. E aí ele quer saber quantos que restaram. Daí você vai ter que fazer 120 menos as que morreram. Então, 35. Em uma cidade, há 2 empresas, A e B, que oferecem serviços de entrega de alimentos. Na empresa A, 25% dos entregadores são ciclistas, enquanto na B, 15% dos entregadores utilizam bicicleta. Se a empresa A possui 120 entregadores e a B tem 80, o número de pessoas que usam bicicleta, né? Então, vou fazer assim, ó. Empresa A tem 120 funcionários. A tem 120 funcionários, 120 entregadores. Destes, 25% usa bicicleta. Então, 25% de 120. 25% é a mesma coisa que 1/4. Então, é só dividir 120 por 4, tá? Mas pode fazer do jeito que eu vim fazendo até agora, tá? 25 vezes 120 e divide por 100. Então, eu sei que 30 usam bicicleta. E na empresa B? A empresa B tem 120, não, a empresa B tem 80. E desses 80, 15% usa bicicleta. 15 vezes 80 e divide por 100. Vai dar 12. Quantas pessoas usam bicicleta? 30 de uma, 12 do outro, 42 pessoas. Para fechar, o número inteiro positivo que devemos somar com 427 para o resultado ser um número múltiplo de 3 é... Ele quer saber que número que eu somo com 427 e o resultado vai ser múltiplo de 3. Existe um jeitinho para a gente verificar se o número é múltiplo de 3, de 5 e tal, né? Mas possivelmente você já esqueceu, né? Então, múltiplo de 3, a gente pode pensar assim. Se eu pegar...
Tô escrevendo a sequência dos números, tá? Agora multiplique por 3. 3, 6, 9, 12. Essa aqui é a sequência dos múltiplos de 3. Ela é infinita, né? Esses são os múltiplos de 3. Vai chegar uma hora aqui que vai estar o 300, é múltiplo de 3, 303, 306, são todos múltiplos de 3. Vai estar aqui, né? E o que enunciado quer? Depois do 427, qual vai ser o múltiplo de 3? É isso que eu quero saber, né? Então, uma maneira de fazer é pensar assim: 3 vezes 100. 300. Quero um número lá perto do 427, então eu vou aumentar. 3 vezes 130. Isso vai dar 390. Ainda não é o suficiente. Então, eu vou aumentar. Vou usar o 140. 150 eu não vou usar porque vai passar, né? Então, 140. 420. Opa! 420 é múltiplo de 3. Então, 420 é um múltiplo de 3. O próximo vai ser o 423. Depois, o 426. Depois, o 429. Eu só fui acrescentando 3, tá? Igual aqui. Porque aqui, ó, não é só acrescentar 3 de um pro outro? Então, eu continuei acrescentando 3. Então, depois do 427, quem é o número? É o 429. Quanto que eu tenho que somar? 2. Então, se eu somar 2, eu encontro 429, que é o múltiplo de 3. Porém, 427 mais 5 também vai dar um número que é múltiplo de 3. Então, essa questão, ela estaria com duas alternativas corretas, e aí a banca resolveu anular, tá? Mas se aqui fosse 7, tudo bem, seria somente a resposta 2, que é o que dá 429. Bom, para fechar mesmo, eu diria o seguinte: essa prova aqui que eu resolvi, ela é uma prova que tem 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 questões, se não me engano, de matemática. E aí a lista de conteúdo não é muito grande, então repare que apareceu porcentagem muitas vezes, apareceu regra de 3 muitas vezes, né? É porque a lista de conteúdos não era muito extensa, né? Eu acredito que na prova dos Correios essa repetição não vai acontecer porque a prova é mais enxuta, tá bom? De qualquer forma, tem muito conteúdo aqui no canal para você estudar. Vou pedir para você curtir, compartilhar e me ajudar a fazer esse canal crescer. Bons estudos para você!